Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ali no início da Bíblia, lá no primeiro versículo, tem vários mistérios, mas tem um que é muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Já deixando a vocês o convite, caso você caso você goste do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar aí com algum amigo seu que se interessa por esses estudos bíblicos, tá? Todos nós sabemos que a Bíblia começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, mas no texto original hebraico tem um detalhe muito interessante, porque ali tem uma pequena expressão que aparece duas vezes, um termo bem curtinho, formado por duas letras, que ele não aparece na tradução em português. É um termo que geralmente ele não é traduzido, mas ele pode trazer um significado simbólico extremamente curioso. Quando a Bíblia traz no princípio, criou Deus os céus e a terra, em hebraico é Bereshit, no princípio, Bará, que é criou, Elohim, Deus. Aí na hora que vai falar dos céus, é Et Hashamayim. Esse detalhe, essa pequena palavra, que são duas letrinhas, Aleph Tav, essa palavra ela não é traduzida, tá? Às vezes algumas pessoas confundem com um artigo definido, né? Ou a ou esais, mas na verdade não é exatamente isso, tá? Ela tem uma função distinta dentro do idioma hebraico, da gramática hebraica. Mas o que é interessante é que se a gente tira a parte os céus e a terra, no princípio criou Deus, aí vem essa palavra, tá? Bereshit bara Elohim et. Olha que interessante isso. Por quê? No princípio criou Deus, Aleph e Tav. Ou seja, no princípio criou Deus a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e a última letra do alfabeto hebraico, Tav. O que é interessante isso, de forma simbólica aqui, metafórica? A gente pode ler que no princípio criou Deus o início e o fim. No princípio criou Deus o alfa e o ômega seria o equivalente, né? Dentro da tradição grega, né, todo o Novo Testamento ali sendo escrito em grego, já sendo gerado dentro de uma tradição após aquela campanha militar de Alexandre o Grande, que dominou grande parte do mundo conhecido naquela época e helenizou o mundo, ou seja, tornou o mundo grego, né? Levou a cultura helênica, ou seja, a cultura grega para todo mundo. Lembrando que em grego a palavra Grécia é Hellas, né? Inclusive, quando você fala da língua grega, você fala sobre helínica, né? É o nome da língua grega para eles, né? Quando você fala assim, eu entendo grego, né? Em grego você fala catalaveno helínica, né? Então eu entendo a língua grega. Então, quando Alexandre o Grande helenizou o mundo, isso foi antes de Cristo. Quando Cristo vem ali mais ou menos 3 anos antes de Cristo, ou o que a gente convencionou colocar no ano zero, quando Cristo chega, o mundo daquela região está fortemente impregnado por uma cultura grega. Então, dentro da cultura grega, onde todo o Novo Testamento é codificado, a gente tem no livro do Apocalipse Jesus sendo chamado de o Alfa e o Ômega. Mas se você transfere isso para a cultura do Antigo Testamento, para a cultura hebraica, você vai ver que Cristo seria, em vez do Alfa e o Ômega, Cristo seria o Aleph e o Tav. Então é muito interessante isso, porque no princípio criou Deus Et, ou seja, no princípio criou Deus o Aleph e o Tav, pode ser lido como no princípio criou Deus o Alfa e o Ômega, ou o princípio e o fim, ou seja, Cristo, que é o Criador de todas as coisas, poderia ser interpretado como estando ali no início, fazendo essa parte da criação, né? Agora você tem alguns detalhes ali que apontam para essa multiplicidade na fala, né? Esse coletivo na fala, porque quando Deus vai criar o homem no Gênesis, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Depois, na época lá da Torre de Babel, Deus fala, desçamos e confundamos a língua deles, né? Então você vê que Cristo provavelmente estava ali, junto com Deus na criação, e ele é representado por esse Et, né? Por esse Aleph Tav, que estava ali já participando de tudo. É claro que no Novo Testamento, no Evangelho de João, ele vai fazer uma espécie de retomada do relato do Gênesis e vai colocar Cristo ali como o cabeça de toda a criação, quando ele diz
quando João fala, no princípio era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você fala, mas João está falando do verbo de Deus, da palavra falada, né? Porque Deus na Bíblia ele fala faça luz, haja luz e houve luz, né? Ele vai criando o mundo através do poder da sua palavra, mas na verdade não é só a palavra, né? Está falando sobre o próprio Cristo, uma vez que João começa falando no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Isso é João, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, mas lá no versículo ali 10, 11 e 12 vai falar, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos nele a glória como do unigênito do Pai. O que significa isso? Que esse verbo, ele encarnou numa forma humana, né? Que é o Cristo. Então, João está falando sobre o verbo como sendo o próprio Cristo. E talvez ele já esteja ali presente nessas duas letrinhas, Aleph e Tav, dentro do idioma hebraico, né? No princípio criou Deus, Aleph Tav, ou seja, no princípio criou Deus o início e o fim, ou seja, no princípio o início e o fim já estavam ali previstos, né? E Cristo, ele é essa união entre o início e o fim, porque ele participa da criação, ele vem aqui em forma humana para fazer a redenção da humanidade, mas ele promete em João 14 que ele volta também, né? Como diz lá João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito que eu vou preparar um lugar, se eu for preparar um lugar voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, Cristo, ele participa da criação, ele faz uma intervenção ali na criação, no seu primeiro advento, né? Quando ele nasce, cresce, morre na cruz e ressuscita, mas ele promete uma outra vinda ali para fazer a consumação, né? E essa consumação do livro do Apocalipse ali acontece em duas etapas também. Primeiro ali com a segunda vinda de Cristo, né? Para derrotar o exército do anticristo, mas também depois de instaurado o milênio, 1000 anos depois desse reino milenar, ele entra num embate mais uma vez, vencendo de uma vez por todas as forças do mal, lançando as forças do mal no lago de fogo e enxofre, né? Que é o Geena, né? Em hebraico, né? E então é interessante a gente olhar esse detalhe misterioso lá no Gênesis 1. Lembrando, né, que Aleph em hebraico significa touro e Tav significa sinal, né? Se você anda para trás no tempo, você tem o hebraico quadrático ali, que é semelhante à escrita cananeia, a escrita babilônica, que os judeus incorporaram quando estiveram no exílio babilônico ali, junto com os caldeus ali. Mas se você anda para trás, você tem a escrita paleo-hebraica, que é um hebraico mais antigo, e quando você anda mais para trás, você tem uma escrita proto-semítica, né, que é uma escrita bem antiga, chamada também de hebraico arcaico. E nessa escrita proto-semítica, você vê que a letra Tav, o desenho dela ancestral, é o desenho exatamente de uma cruz, né? E é curioso, né, porque no Antigo Testamento, Deus é representado como um touro em muitos casos, né? A ideia de força, a ideia de firmeza. O chifre do touro é adaptado depois para a coroa do rei. O bastão que o boiadeiro usava para conduzir o gado era incorporado ao cetro do rei. Então toda essa simbologia real, em termos de realeza, está ali dentro da ideia do touro. Os povos antigos, inclusive os judeus, tinham essa ideia de que Deus era uma espécie de touro, né? Tanto que ali naquela época da saída do Egito, quando Moisés está afastado recebendo as coordenadas de Deus, o povo cria uma imagem daquilo que eles acreditavam que era Deus, e eles criam um bezerro de ouro, né? Então é curioso a gente pensar essas duas letras, né? O Aleph e o Tav, porque o Aleph representa o touro, que representa Deus, né? Tem essa ideia, tá na palavra El, ou Elohim, é a primeira letra, né? Dessas palavras, e a letra Tav significa cruz, né? Então
o et, essas duas letrinhas, né, também tem a ideia do Deus Pai e o sacrifício na cruz do Deus Filho, né? É interessante isso, porque já aponta para uma redenção futura da humanidade também. Essas são algumas das curiosidades do idioma hebraico que a gente vai continuar abordando aqui no canal Desvendando Original todos os dias pela manhã, bem cedinho, às 6 da manhã. E vocês, se gostaram dos estudos aqui, não deixem de dar o like, de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você puder, aqui embaixo tem um link, compartilhar, você pode compartilhar com seus amigos. E além disso também, você pode se tornar membro aqui do canal Desvendando Original, clicando aqui embaixo, tendo acesso a conteúdos exclusivos e até cursos também que a gente tem liberado aí para o pessoal, tá bom? Então espero você às 4 da tarde com a nossa reflexão da tarde, 16 horas e a oração da tarde também. E amanhã, se Deus assim permitir, voltamos aqui com mais uma reflexão do Desvendando o Hebraico às 6 da manhã, tá bom? Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Obrigado aí pela audiência, uma semana abençoada para vocês. Um abraço, valeu!